pessoal, bem-vindo ao terceiro episódio do Podeng Asseia, segunda temporada, o seu podcast que junta arquitetos, engenheiros e pessoas que adoram este assunto. Esse é uma colaboração do CREA de Minas Gerais com a ASSEA, que é a Associação dos Engenheiros e Agrônomos de Andradas. E hoje, vocês sabem que nós estamos no tema de cidades inteligentes. Mas hoje nós vamos falar sobre construções inteligentes, que eu acho que é bem legal e é bem dentro do tema. E para falar sobre isso, eu tenho aqui comigo Ana Paula Brescancini Rabelo. Falei certo? Falou sim. Falei certo. Obrigada, Ana Paula, por estar aqui. Obrigada por estar participando do podcast. E eu vou deixar você se apresentar, porque a Ana Paula tem um currículo enorme. E eu gostei desse currículo. Falei, nossa, por favor. Bom, agradeço o convite da ASSEA e do CREA para estar aqui. Eu sou formada em Engenharia Química pela Unicamp, onde eu fiz mestrado, doutorado, tenho pós-doutorado pela USP, trabalho com processos químicos e biotecnologia. Trabalho na PUC Minas, aqui em Poços de Caldas, há 25 anos, onde eu leciono, né, nos cursos de engenharia e atualmente também um pouco na área de saúde. E nanotecnologia, que é o assunto, né, do podcast, é um assunto que eu tenho muito interesse, já estudei bastante e estou aqui para conversar com vocês sobre isso. Ah, que legal! E olha aqui, para a gente falar sobre nanotecnologia, e principalmente com esse ênfase em construção civil, para quem não sabe, que cargas d'água é a nanotecnologia? Nanotecnologia é uma ciência que estuda dispositivos, materiais, numa escala nano. O nano seria 1 bilionésimo de metro. Então, você está pensando em 10 a menos 9 metros. E o que acontece nessa escala nano? A maneira como os materiais se comportam muda um pouco. Então, os materiais tendem a ter um comportamento... para quem é da área de exatas, né, que não segue a física clássica. Aí acaba seguindo, né, a física quântica. Os nanomateriais, eles acabam apresentando propriedades bastante diferentes dos materiais convencionais que a gente usa. Então, você consegue, por exemplo, potencializar a resistência mecânica, reatividade química, e isso dentro da engenharia é super interessante. Isso é legal, porque se você pensa o seguinte, ó, nanotecnologia, o pessoal não tem ideia, porque assim, ó, são partículas tão pequenininhas que a hora que ela consegue estar dentro de um material, ela consegue mudar este material para que ele torne-se, que nem você falou, mais resistente ou isso. Como que hoje essa nanotecnologia está saindo dos laboratórios e entrando na engenharia? Está entrando nos canteiros de obras, né? Vou falar um pouquinho do histórico da nanotecnologia para chegar no que acontece hoje, bem brevemente. Né? A ideia do que hoje em dia se chama nanotecnologia começou em 1959, nos Estados Unidos, né, com uma palestra que aconteceu lá numa universidade. E o conceito do que a gente chama hoje de nanotecnologia, ele foi plantado ali. O nome nanotecnologia surgiu nos anos 70, em 1974, quando, né, o primeiro cientista usou esse nome, nanotecnologia. Nos anos 80, o desenvolvimento de alguns microscópios que conseguiam ver a matéria mais na escala nano, né, tornou possível o estudo da nanotecnologia. Então, a gente vem de uma ideia que foi plantada aí no final dos anos 50, isso era discutido nos anos 70, e o desenvolvimento tecnológico na área de microscopia, né, ajudou a gente a conseguir analisar os materiais na escala necessária
para a gente estudar os nanomateriais. Nos anos 90, isso começou a ser desenvolvido em universidades, na forma de pesquisa. E a partir, né, dos anos 2000, foi que isso começou a se propagar mais. Nossa, então é muito novo. É muito novo. É muito novo. Se você fala de nanotecnologia, a gente está falando aqui sobre engenharia, mas a nanotecnologia, você utiliza ela em todas as áreas. Em tudo. Porque se você está falando, na área de saúde, o pessoal conversa e fala assim, ai, como se fossem micro-robôs que conseguem chegar lá diretamente, por exemplo, no tratamento de câncer, o pessoal usa bastante, que vai lá diretamente na célula cancerígena. Então, assim, é difundido a ideia em todos os campos. As áreas. Isso, em todas as áreas. Mas é uma tecnologia, vamos dizer assim, muito recente. Então, a gente tem produtos que usam nanotecnologia que surgiram aí no final dos anos 90 e agora, né, passando dos anos 2000. Mas ainda tem muita coisa para se fazer. É porque se é muito novo, então é um campo que ainda se estuda muito para poder sair. Sim. E aí, quando você fala, por exemplo, sobre essas construções inteligentes que utilizam essa nanotecnologia dentro dos materiais, vamos pensar, hoje, qual é o que é mais difundido? Fala assim, olha, isso aqui tem em muitos canteiros de obras, por exemplo. Eu acho que hoje em dia o que é mais usado seria na área de revestimentos. Então, com a nanotecnologia, você consegue produzir partículas pequenas, por exemplo, de dióxido de titânio. O dióxido de titânio, quando ele é misturado ao cimento, ou ele é misturado numa tinta ou num revestimento, ele dá propriedade autolimpante. Então, a gente consegue o dióxido de titânio na escala nano, né? Ele é ativado pela radiação ultravioleta, aí ele reage quimicamente, degradando a sujeira, os poluentes do ar. É como se quebrasse as moléculas em moléculas menores. E aí, quando chove, a água leva essa sujeira embora. Então, você consegue superfícies que se limpam sozinhas. E isso já é usado, né? Então, a gente tem hoje em dia construções, né, que usam esse tipo de tinta, que usa revestimento que tem essa propriedade. Vidro, autolimpante. Mas, por exemplo, o custo desse material ele é maior na construção. Sim. Se você for comparar o preço de um revestimento e o revestimento autolimpante, é maior. Então, se você tem lá, por exemplo, revestimento autolimpante, na verdade, aquele revestimento é porque ele tem muita tecnologia ali dentro. Sim. E aí, por exemplo, é que a gente fica pensando, sabe? Por exemplo, quando a pessoa foi desenvolver o revestimento, como é que ele entendeu que se ele colocasse um dióxido de titânio ali dentro, ele conseguiria degradar esse material e que ele se tornasse autolimpante? Isso é pesquisa, né? Vem das universidades e daí passa para a indústria. Para você ver como que é importante você ter esse contato de universidade, o incentivo de universidade com a iniciativa privada, que é o que vai ter fábricas, unidades fabris, para poder fazer a produção em massa desse tipo de material. E hoje em dia, pensando na área, né, de construção civil, tem várias empresas que estão em parceria com as universidades. No início dos anos 2000, foram criados alguns laboratórios, basicamente um em Campinas, que é muito importante na área de nanotecnologia, e a partir dos estudos que foram desenvolvidos nesses laboratórios, em parceria com universidades também, as empresas se interessaram em fazer parcerias, né? Então, hoje em dia, tem parcerias com cimenteira, pensando em usar a nanotecnologia para produzir concreto, cimento, com propriedades diferenciadas. Eu ia te perguntar, o que mais que tinha além de piso autolimpante? Então, eu acho que os revestimentos, eles são importantes, então, o autolimpante. A gente tem também partículas que você pode colocar, como de dióxido de silício ou óxido de zinco. O óxido de zinco, ele ajuda a evitar corrosão.
Então, você pode adicionar essas nanopartículas de óxido de zinco e o metal, né, ou a superfície, ela fica protegida contra a corrosão. E assim, a gente tem outras maneiras de proteger contra a corrosão? Tem. Só que, como eu falei no início, né, quando você consegue usar os nanomateriais, o que você está fazendo? Você está usando materiais que se estruturaram numa escala muito pequena, que é a escala nano. E com isso, eles adquirem propriedades potencializadas. Então, você consegue proteger contra a corrosão de outra forma? Sim. Só que com esse material você tem uma proteção maior. Porque se você for pensar, quando você está falando de escala nano, quer dizer que aquele material ele acaba se fundindo com o material. Sim. Então, vamos pensar no concreto. Então, você tem um concreto, e aí você tem esse nanomaterial que ele é misturado ao cimento, na hora que ele está fazendo o processamento todo. E não é um material que você, por exemplo, você pinta, você passa por cima. Né? Porque o que eu imagino é o seguinte, quando você tem, por exemplo, uma parede que você vai fazer impermeabilização, você tem a parede, então você pinta aqui, você está com o material aqui que já se fundiu, já está lá. Sim. E é como se você colocasse uma camada, uma película por cima. Esse tipo de tecnologia, ela se funde com esse material antes mesmo de você fazer todo o processamento dele. Sim. Por isso que você tem, por exemplo, um revestimento. E esses materiais que você utiliza de nanotecnologia, eles são materiais que eles são fabricados, eles não existem na natureza, eles são desenvolvidos. Aí eles são desenvolvidos justamente para aquilo? O que acontece normalmente é que o pesquisador, né, estuda, de acordo com o interesse dos grupos de pesquisa, como que determinados materiais se comportariam na nanoescala e se isso é possível. E a partir do desenvolvimento desses materiais, é avaliado onde que eles podem ser aplicados. Ah, entendi. Né? Então, primeiro você desenvolve essa nanotecnologia e depois você vê onde é que ele consegue aplicar ele. Porque se você for pensar, existem muitas coisas que você coloca, por exemplo, na medicina, no desenvolvimento de órteses e próteses, né? Ali, que às vezes você também consegue utilizar ele em outros lugares. Por isso que é importante, às vezes, essa conversa entre não só a iniciativa, as unidades fabris, a iniciativa privada, né, mas também as universidades para o desprendimento desse conhecimento, falar, olha, gente, descobri um rolê aqui, e aí acho que isso aqui vai dar bom, dá pra gente usar em outros lugares também. Sim, e às vezes até as empresas procuram as universidades e falam, eu tenho interesse nisso, eu tenho um problema que é esse. E aí as universidades procuram, né? Do que a gente está fazendo, como que a gente pode auxiliar. E casa, né? Então, eu estou desenvolvendo um nanomaterial. Será que daria certo porque essa empresa quer? E é aí que vai, né, desenvolvendo a pesquisa. Hoje, quando a gente fala, por exemplo, está muito na moda as cidades da inovação. Sim. Então, o pessoal que não sabe o que é uma cidade da inovação, algumas cidades, não são todas, e nem tem como ser em todas, elas desenvolvem espaços que são espaços, vou dizer, que são... que conversam entre a iniciativa privada e as universidades. Então, se você for pensar aqui em Poços de Caldas, onde nós estamos hoje, existe um espaço ali no Instituto Federal, que tem acho que 50 mil metros do espaço que eles estão construindo a cidade da inovação. Aí lá dentro você tem iniciativa privada e você tem a participação das universidades. Eu falo que o interessante daqui de Poços é que você tem várias universidades. Você tem Instituto Federal, você tem a PUC, você tem a Unifal, você tem uma UENG. Então, você tem várias universidades e aí, em conjunto, eles acabam desenvolvendo vários projetos. E aí, na hora que vem dessa cidade da inovação, vem muito em cima disso. Olha,
Eu sou um produtor de cimento, faz de conta, pegar a ideia de cimento. E eu gostaria de desenvolver um cimento que, sei lá, que não absorvesse a água, mas que conseguisse expelhar água, porque eu tô vendo que, sabe quando ele absorve? Eu não sei se cimento absorve água. Vai muito pro solo, e aí fica dando embaixo, aí deve ter que ficar refazendo cimento, sabe, esse tipo de coisa. E aí eles conseguem chegar nesses locais de inovação para que você possa olhar para as universidades. Porque eu penso o seguinte, lá fora funciona melhor do que aqui no Brasil, mas lá fora funciona muito. Olha, dentro da universidade, o que eu estou desenvolvendo? Olha, a gente está desenvolvendo coisas que lá fora a iniciativa realmente precisa para poder utilizar, porque senão eu vou fazer isso aqui para quê? A parceria, eu acho, entre empresas e universidades é maior, né? O incentivo financeiro também, né, no exterior. Exatamente. Mas aqui